crimes sexuais e o escândalo do BBB 26. Isso mesmo, mais um escândalo de crime praticado dentro do Big Brother Brasil, o famoso reality show. Mas o que isso tem a ver com a sua prova da OAB e o que isso tem a ver com o direito penal? Ora, determinar corretamente os crimes que podem ou não estar enquadrados nessa situação que aconteceu no reality show e está em todas as redes sociais, mídias e é a notícia do momento. E isso é tema importantíssimo, porque crimes sexuais e saber identificá-los é tema para sua prova da OAB e a gente vai falar um pouquinho do escândalo do BBB e dos possíveis crimes praticados na situação, agora, nesse vídeo rápido, direto e objetivo de direito penal. Para que você receba esses vídeos e seja notificado, curte aqui o canal do Estratégia OAB, siga a página e coloca aquele sininho para ser avisado de outros vídeos rápidos, diretos e objetivos de direito penal na prática para sua prova da OAB como esse. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para debater o tema do momento, crimes sexuais e o escândalo da conduta praticada dentro do Big Brother Brasil 26. Obviamente para que se possa esclarecer aqui de forma técnica e com base apenas naquilo que já foi divulgado e nas imagens que foram vistas, a situação praticada por um dos integrantes do programa contra uma outra integrante que pode ter gerado, então, a prática de um crime sexual. Mas, para a gente entender bem o que aconteceu, a cena é essa que está aqui, ó. Na verdade, um integrante tentou beijar à força uma outra integrante ali dentro da despensa, essa cena aqui. E ele estava ali numa área meio de sombra, não dá para ver tudo o que aconteceu. Dá para ver mais ou menos ali como que ele se aproximou, ela o afastou, tem inclusive som na imagem e ele tentou beijá-la. Mas o que está se falando muito aí pelas mídias, pelas redes sociais? E a primeira coisa é cuidado. Cuidado que isto é muito perigoso e pode levar você a errar questões que você não erraria na sua prova da OAB. Na verdade, quando a mídia começa a falar desse fato, todo mundo fala de assédio sexual. E aí a gente fala, ué, assédio sexual é crime? Sim, primeira coisa que você tem que saber. Mas essa conduta praticada dentro do BBB só pode ser chamada de assédio sexual no sentido comum, no sentido lato, no sentido coloquial da palavra. Tecnicamente, essa conduta não se enquadra no famoso crime de assédio sexual que está previsto no artigo 216-A. Olha o texto dele aqui. E aí, olhando para o texto do artigo 216-A, que trata do crime de assédio sexual, já dá para perceber que não tem nada a ver com essa conduta. Por quê? E atenção, que isso já foi questão de prova no exame de ordem. Esse crime já caiu na nossa prova. Percebam, o crime de assédio sexual exige que haja uma relação hierárquica entre o agressor e a vítima. Ou seja, um vínculo de hierarquia, uma posição de superioridade hierárquica que leve esse agressor a tentar ou impor ali essa condição para obter vantagem sexual. Então, como, por exemplo, na relação de trabalho numa grande empresa, onde você tem o chefe que chega lá para a sua funcionária, ou a chefe que chega para o seu funcionário, independentemente de gênero aqui, veja, ele vai estar buscando uma vantagem sexual, essa pessoa, mediante o uso dessa hierarquia para isso. E, portanto, esse assédio, fazendo uma ameaça velada, ou prometendo ali uma promoção, né? Ou pode ser na relação, por exemplo, pronto, do professor com o aluno, quando ele promete que vai passar aquele aluno de ano numa faculdade, por exemplo, se tiver se saírem, se ficarem, pronto, ok? Tem que ter um vínculo hierárquico, uma dependência hierárquica que faça com que essa proposta sexual se torne ali abusiva, sensível, e a pessoa se sinta constrangida a ceder àquilo. Isso é crime de assédio sexual, que, como nós falamos, 216-A. Se não houver essa relação hierárquica, não existe o crime de assédio sexual. Mas você já deve estar aí com raiva! Você já deve estar assim, o que esse cara está falando que não tem crime? Calma! O segundo crime que pode ser levantado nessa questão, e que muitos falaram aí logo de cara, é o famoso crime de estupro.
Porque o estupro está no artigo 213 do Código Penal com esse texto aqui, ó. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar o ato libidinoso, a ter a relação sexual ou qualquer ato de libido. Veja, aqui temos um problema muito específico. E cuidado com essa pegadinha. Ah, olha ele aqui, o nosso amigo. De novo, por quê? Na questão da OAB, nas suas provas, você precisa identificar na conduta narrada no enunciado a violência ou grave ameaça para obtenção da relação sexual. No caso do BBB, segundo inclusive depoimentos da vítima, no primeiro momento se falou que ele tinha segurado pela garganta. Então dá a impressão mesmo de um ato violento, forçando ali uma relação sexual, ou mesmo o beijo, que no caso era um beijo ali, o beijo lascivo. Isso pode configurar estupro, sim. Mas, pelos relatos e pelas imagens, de novo mais um pouquinho aqui das imagens, não parece que ele estava praticando um ato de violência física forçando o beijo, embora tenha colocado a mão na vítima. E atenção, porque isso não sou eu que está dizendo, são os depoimentos da própria vítima e as imagens ali, porque ela fala não e ele logo para com aquilo. Ou seja, sim, ele botou a mão, e segundo a própria vítima, no pescoço para forçar o beijo, mas isso não significa violência ou grave ameaça. A intensidade dessa atuação é que pode levar à capitulação como crime de estupro. A princípio, e aqui seria um estupro tentado, né? Porque, obviamente, por motivos alheios ali, a rejeição, a câmera e tal, ele não conseguiu. Há, inclusive, quem defenda ali que a tentativa não poderia ser tratada porque ele desistiu durante o ato, por sua escolha, ela falou não e ele parou. Mas isso é tese de defesa, não tem nada a ver com a capitulação típica do fato. A princípio, a tentativa de estupro seria possível se ficasse demonstrado que o ato ali de segurar foi um ato de violência, de força física, forçando de forma violenta aquela tentativa do beijo lascivo. Não parece ter sido isso que aconteceu, é óbvio que isso precisa ser apurado pela polícia, evidente. Segundo ponto aqui é, Cristiano, então, meu Deus, não tem crime. Calma, porque nós temos o terceiro crime, que também já foi objeto de questão no exame de ordem, que é o famoso crime de importunação sexual, do artigo 215-A do Código Penal. Vamos ver o texto. A importunação sexual é praticar contra alguém, com alguém ou contra essa pessoa, um ato libidinoso de manifestação sexual, que pode ser apalpar partes íntimas, pode ser se encostar, pode ser um beijo lascivo, contra alguém, sem a sua anuência, mas atenção! De novo, que isso já caiu na prova da OAB também. Isso foi questão da nossa prova. O crime de importunação sexual caracteriza-se, isso é posição já pacificada por doutrina e jurisprudência, pela ausência da violência física ou grave ameaça na prática desse ato, o que vai fazer a real diferenciação para o estupro. E aqui, esse momento onde ele coloca a mão no pescoço, segundo o relato da própria vítima, para trazê-la para o beijo, caso se entenda pelos relatos e o depoimento da vítima, será decisivo para isso, como já está sendo feito, que ele vai para o ato, isso não configura violência, mas algo que ela não desejava, que ela não queria e que ele não tinha o direito de fazer. Então, é possível, sim, capitular a conduta praticada em crime de importunação sexual, que precisará ser apurado, a princípio, se isso é uma forma tentada, porque ele não chegou ali a configurar o ato libidinoso, que era o beijo, né? E a princípio parece que seria uma tentativa de importunação sexual. Para alguns poderia caracterizar o crime consumado por conta de ter colocado a mão no pescoço. Aí vai depender da interpretação que se dá para a conduta, para o ato e para a própria norma. Mas, de novo, não caia na pegadinha. Tá sempre aqui. Por quê? Quando se fala em importunação sexual, existe um ato não desejado de caráter libidinoso praticado contra alguém, o que parece ser o fato aqui no escândalo do Big Brother. Porém, não há uma violência física ou uma grave ameaça que gere ou que pretenda gerar essa obtenção do ato libidinoso, seja uma prática de ato sexual ou qualquer ato de natureza libidinosa. Portanto, atenção porque isto é tema para ser cobrado na sua prova da OAB. E agora que você já entendeu a diferença entre esses três crimes, que já caíram em provas anteriores, com base no exemplo do Big Brother, você já pode comemorar.
comemore, porque se cair, e pode cair porque é tema do momento que está em voga na mídia, você vai acertar na sua prova do OAB. Valeu!